Olá, boa tarde a todas e todos. É com muito prazer aqui que eu vou apresentar mais uma sessão do Conversa sobre História e Justiça aqui pelo GIAR. Agradeço aí o convite para fazer essa mediação na fala de hoje, também a equipe que trabalha com a Cláudia Atala e com todos os outros pesquisadores aqui que sempre coloca esse podcast no ar. E hoje eu tenho aqui o enorme gosto, né, de apresentar um colega que é uma das referências no Brasil sobre estudos de história da justiça, que é o professor Ivan Velasco, né? E acho que o Ivan deve estar chegando aí daqui a pouquinho no ar, né? Mas tenho um prazer enorme de apresentá-lo. Ótimo. Olá, Ivan, tudo bem? Ei, como vai? Bem, Andréia, bem, saudade. Que bom. Então, quero dizer que, para quem trabalha com história do Brasil, história na América, história do século XIX, certamente conhece o Ivan Velasco. O Ivan, que ele é formado em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, tem doutorado em Sociologia pelo antigo IUPERJ, né? Com a tese que foi premiada, cujo título ficou conhecido de muitos que trabalham com o século XIX, As Seduções da Ordem, Violência, Criminalidade e Administração da Justiça, Minas Gerais, século XIX, que foi premiada pela Ampox, e atualmente o Ivan é professor titular da Universidade Federal de São João del Rei, com pós-doc em História da Justiça. Eu destaco essa obra, mas o Ivan tem uma grande produção nessa área, discutindo há mais de uma década temas semelhantes, com grande propriedade, tem experiência na questão, né, em questões de história da justiça, história do Brasil Império, e sempre estudou, esteve muito vinculado aos temas vinculados à criminalidade, justiça e também redes sociais. Ele coordena, eu imagino que ainda coordene, né, Ivan, o projeto Fórum Documenta, um projeto super importante que foi feito nas Minas, não é? De recuperação de arquivos históricos de documentação judiciária, né? É pesquisador do Pronex, do projeto Dimensões da Cidadania no século XIX, pesquisador do programa Pesquisador Mineiro da FAPEMIG e também pesquisador do CNPq. Quero destacar que o Ivan também tem outras qualidades literárias, né? Ele não escreve só sobre história, quem sabe ele já escreveu romance e algumas coisas por aí, mas hoje ele vai conversar com a gente sobre o tema Justiça, Violência e Honra, a sentença dos jurados, Minas Gerais, 1830, 1930. Então, Ivan, é com muito prazer que eu te vejo aqui, né? Depois de tanto tempo, pelo menos a gente propicia esse encontro, ainda que dessa nova realidade virtual, né, na qual a gente vive. E passo a palavra para você imediatamente, para fazer a sua exposição, como você sabe, e como todos que estão aqui já entrando e dando as saudações aqui a você, podem enviar suas perguntas pelo chat, não é? Que logo em seguida, após a exposição do Ivan, a gente pode iniciar esse debate. Então, é com você, Ivan. Obrigada. Obrigado a você, Andréia. Que bom. Eu quero agradecer o convite, que eu respondi de pronto, inclusive porque me dava bastante tempo quando feito. A Cláudia me dava bastante tempo para preparar algo que eu
preparar algumas coisas que eu tinha deixado, umas coisas de gaveta. Coincidentemente, olha só, Andréia, eu lembro que uma das últimas vezes que a gente conversou assim sobre essas coisas foi por volta de 2013. Eu me lembro disso porque estavam acontecendo aquelas manifestações. Foi aquele ano convulsionado e tal, e eu tinha tinha umas ideias que eu estava tendo sobre o texto, pedi para que você lesse alguma coisa, a gente comentou, você me chamou a atenção para alguns aspectos tal, e por algum motivo isso ficou ali na gaveta. Eu não mexi mais, quer dizer, o motivo foram outros o projeto de criminalidade tal, que eu finalmente ele chegou a um término agora, dos últimos trabalhos. O último trabalho deve sair publicado ainda esse ano, e enfim, isso tomou muito tempo, porque tem aquela coisa toda de mensuração de taxas criminais, isso deu. Mas aí eu deixei isso de lado, e algum tempo atrás, em função de ficar em casa, de estar meio sem deslocamento, o tempo fica mais... Eu comecei a fazer retomar isso, fazer uns exercícios sobre a questão de jurado, como é que o júri se comporta ao longo desse tempo, como é que as questões. E exatamente retomei um pouco aquela... que é alguma coisa que eu pretendo ainda transformar em algum artigo em breve. Se tudo der certo, o último, porque também eu me aposento e entro na clandestinidade dentro de 1 ano e meio, mais ou menos, talvez. Era para ser agora, mas foi adiado. Então, o que eu queria falar é, primeiro, falar um pouquinho sobre essa coisa dos jurados, até porque nem todo mundo que nos assiste tem isso assim exatamente em mente e tal. E depois apresentar uns dados interessantes para a gente discutir, alguns dados que me levantam algumas hipóteses, assim, que a gente possa pensar nisso como uma possibilidade de explicação, de entender esse fenômeno, né? Bom, então, indo direto ao assunto, quer dizer, o sistema de jurado, ou júri popular, tal como até hoje, como ele se realizou na sociedade contemporânea, quer dizer, ele apesar de ter a sua origem no sistema anglo-saxão, ele de certa forma se distribui no mundo a partir do exemplo da Constituição Francesa e com um modelo que é um modelo dado a partir da Constituição Francesa. É assim que ele vai ser recebido, depois vai ser replicado na Constituição Itália, Sicília e outras constituições pela Europa e a nossa, inclusive. Quer dizer, um júri de primeira instância que dividirá a responsabilidade, digamos, com os magistrados no julgamento, se pronunciando sobre o fato, não sobre a lei, né? E tendo, enfim, tomando decisões, as decisões diante dos fatos apresentados. Esse júri em regra geral, ele surge, isso já no nosso mundo ibérico, ele surge primeiramente aplicado aqui, acolá, etc., a crimes de imprensa, e depois, na primeira instância, a crimes previstos no Código Penal, sobretudo homicídio e outros que... Então, brevemente, é claro que no debate do século XIX, desde o seu início, quer dizer, o sistema
jurados vão ser apresentados, o júri popular vai ser apresentado como um contrapeso, né, no sistema de freios e contrapesos, um contrapeso dentro do Poder Judiciário ao poder dos magistrados, e uma participação cidadã, assim definido na França e depois replicado em outros lugares, uma participação cidadã no ritual da justiça, ou seja, um envolvimento dos homens comuns, né, no ritual da justiça, na sua aplicação, na aplicação das leis e tal. O que é interessante, eu acho que ressaltar, é que, curiosamente, eu ainda acho algo que a gente tem que pensar, leva a pensar, é que o sistema de jurado não teve uma circulação, vamos dizer, nenhuma aplicação fácil no mundo ibérico, né? Ele vai atravessar o século XIX, tanto de um lado como de outro do Atlântico. Ele vai atravessar o século XIX com idas e vindas e tentativas várias em vários contextos, mas sem grande sucesso, né? E aí eu queria mostrar alguns elementos que mostram isso, né? Tanto no caso da Espanha como no caso de Portugal, praticamente durante o século XIX, no caso da Espanha, o século XIX inteiro, o sistema de jurados não vai ser implementado, e no caso de Portugal, na segunda metade, né, do século XIX. E aqui eu vou chamar a atenção para alguns dados que eu vou consultar aqui para vocês, porque eu não tenho de cabeça, para vocês fixarem melhor. Em Cádiz, né, já em 1812, na Constituição de Cádiz, não há incorporação da noção de júri, a não ser como possibilidade futura, no artigo 307 da Constituição. Se, com o tempo, creiam as cortes que convém haver distinção entre os juízes de fato e de direito, a estabelecerá na forma em que julguem conducente. O que, segundo o Clavero, num comentário dele, quer dizer não estabelecer nada. Ela não chegou a ter vigência, a Constituição de Cádiz, a não ser por ínfimo espaço de tempo, e, posteriormente, durante o século XIX, as constituições de 37, 45, 56, 69, 73, na Espanha, todas com curta vigência, não vão novamente realizar, fazer essa transformação e introduzir o sistema de jurados na legislação espanhola. Em Portugal, embora a Constituição de 22 a Constituição de 22 não trata, e a Constituição outorgada, a Constituição de 26, a Carta Constitucional de 26, que vai ser restabelecida em 42 e que vai reger Portugal no restante do século, praticamente repisa a Constituição de 24, a Constituição brasileira outorgada, e repete no artigo 118 e 119 o Poder Judicial independente, e será composto de juízes e jurados, os quais terão lugar, ainda no cível como no crime, nos casos dos códigos determinarem.
O Código Penal de Portugal, primeiro de 1852, depois com uma vigência substituída em 1886, e com novas leis aí é que passa a ter existência e possibilidade a implementação desse sistema. Quando a gente passa para o lado de cá do Atlântico, analisando as constituições e as legislações subsequentes, a gente, em alguns, vai ter uma amostra interessante de como esse sistema novamente encontra resistências, né? Nas constituições argentinas de 26, 53 e 60, o Poder Judicial da República será exercido pela Alta Corte da Justiça, tribunais superiores e demais julgados estabelecidos pela lei. Então, há referência à independência de poder, os textos seguem descrevendo a organização administrativa e a existência de jurados, né? As leis serão codificadas a partir de 69, com o Código, sendo que o Código Penal e um Código de Procedimento datam, respectivamente, de 86 e 88. E até aí não tem existência o sistema de jurados. No México, a discussão vai levar todo o século XIX, né? Com alguns experimentos, né? Sem grande impacto, né? Nas constituições dos estados da federação, que vão vigir no século XIX, 10 vão fazer referência explícita ao jurado. Entretanto, em todas elas aparece a condicionante mais ou menos explícita referente ao nível civilizatório e moral dos povos. Essa discussão é uma discussão acirrada no México, né? Tanto do ponto de vista, tanto no parlamento, quanto uma discussão entre juristas, né? A discussão sobre a população não está preparada e não tem condições para assumir, né? Esse obstáculo ao implemento do sistema de júri é explicitado nas constituições dos estados mexicanos de Zacatecas, em 1825, Sonora e Sinaloa, 1825, Guanajuato, 1826, e Tamaulipas, em 1825. Ficando em quase todas elas a critério do Congresso, como no caso de Cádiz ficar a critério da Corte avaliar quando da sua conveniência. Né? Em Sonora e Sinaloa, no artigo 229, se encontra: quando os códigos civil e criminal estiverem simplificados de acordo com os costumes, as localidades e circunstâncias do Estado, e quando a civilização política e moral dos povos desapareçam os inconvenientes que no presente são insuperáveis, se estabelecerão tribunais de jurados no civil e no penal, a juízo das legislaturas, na forma e lugares que elas disponham. Ou seja, na Colômbia, em 1851, apesar de ser desde 1821, está sancionado. Em 51, ele vai, 1821, para a liberdade de imprensa, o sistema de jurados vai ser criado, mas só em 51 ele é estendido a outros delitos, como furto, roubo e homicídio. Peru atravessa o século, inclusive com enorme resistência e idas e vindas com relação à própria existência de um sistema de jurados para crimes de imprensa. Contrariamente, no Brasil, essa discussão ela é extremamente ágil. Em 23, praticamente está decidido, é mantido na Constituinte, na Carta Outorgada em 24, e finalmente
com os códigos de 31 e 32, passa a fazer parte do nosso sistema de justiça o júri. E chama a atenção o fato, quando você acompanha minimamente o debate disso, como se deu em outras ex-colônias hispânicas, né, no mundo hispânico, em Portugal e na Península Ibérica, em Portugal e na Espanha, inclusive, com uma grande resistência e tal, é interessante como é que, contrastivamente, no Brasil, isso é acatado de uma maneira razoavelmente não conflitante. Nos próprios debates, tanto em 22, quanto depois nos debates sobre o Código Processual, não há grande confronto. A questão sobre a condição dos povos, vamos dizer, da gente comum, assumir essa responsabilidade na justiça através do júri, etc., é meio em segundo plano. E ela é curiosamente respondida de várias formas, de uma maneira bastante contrastante com o debate, né, que os liberais vão ter que enfrentar nesses outros contextos, tanto contextos da América Latina como contextos. Então, isso, uma coisa a chamar a atenção é que ao contrastar esses diferentes ambientes, né, essas diferentes experiências, como é que a experiência brasileira incorpora razoavelmente rápido e sem grande resistência o sistema de jurado, né? Havia algum debate sobre se nas regiões mais atrasadas teria gente para assumir o jurado. Bom, esse debate depois vai se estender sobre queixas sobre esse tema, mas ele vai se manter com modificações em 41, né, modificações de simplificação, júri de sentença, tal. Ele vai se manter mais ou menos o modelo que nós temos até hoje e vai criar, vai fazer fortuna, digamos assim, na nossa tradição jurídica. Então, isso é uma primeira questão assim, que eu acho interessante ressaltar, e que a gente, no que isso significa, se você pensar no aspecto desde antes ressaltado pelos franceses, de uma justiça cidadã, ou seja, da participação da população nos liames da justiça e suas decisões, isso é uma coisa extremamente interessante, né? Como é que aqui no Brasil os liberais tiveram pouca resistência, e mesmo nas idas e vindas não houve a supressão. Como, por exemplo, você na Espanha, todas as tentativas todas as possibilidades que os liberais tiveram durante o século XIX de retomar o tema dos jurados imediatamente, numa sequência muito curta, nas restaurações, imediatamente findo o assunto, né? E isso, ou seja, a velha e boa lógica do sujeito ter o direito a ser julgado pelos seus pares e participar, e, ao mesmo tempo, o sujeito ter direito de participar nos julgamentos e participar na produção, né, das sentenças, etc., ainda que ele, teoricamente, não participe, diga sobre o fato, não sobre a lei,
é um contrapeso importante no sistema de justiça, pelo menos na primeira instância, né? E aí o interessante eu fui fazer uns, e aqui eu vou tentar falar um pouco dos dados, quer dizer, comecei a analisar a partir desse, você, André, você já citou no começo, esse projeto que, através do Fórum Documenta, a gente vem reunindo uma documentação muito grande em um banco de dados, de aproximadamente 9.000 processos que atravessam o século XIX, vão até 1930, em alguns casos, pega a República Velha. E, aliás, um banco de dados, eu faço sempre questão de dizer, inteiramente disponível na nossa página, você pode baixar, usar, e não é um banco de dados privado, né? É público, pago com dinheiro público, e está lá. A página Documenta hoje está abrigada na Faculdade de Direito da UFMG, e espero que ali seja bem cuidado e tenha uma longa vida. Mas, a partir disso, eu queria mostrar alguns dados interessantes sobre o que diz a prática do júri ao longo do tempo. Quer dizer, quando a gente observa numa escala mais alargada, numa temporalidade maior, né? E aí eu vou deixa eu ver aqui, onde é que está? Está aqui. Eu vou colocar para vocês, espera aí, que os meninos me ensinaram como fazer isso, então, share screen, acho que eu estou fazendo certo. Janela do aplicativo, pronto, compartilhar. Isso aqui é um pequeno, é só um mapa, como nem todo mundo também é obrigado a conhecer nossa geografia, né? Nem no Brasil todo mundo é obrigado a conhecer a geografia de Minas. Mostrar, deixa eu botar aqui, exibir, onde é que põe tela inteira? Está aqui. Esse é esse pequeno mapa é só para localizar a região de abrangência desses dados que eu vou apresentar, que são quase aproximadamente 9.000 processos, pouco mais, pouco menos. A gente ainda está, alguns ainda estão sendo processados, então esse número muda um pouco com o tempo, que cobre essa região, que era mais ou menos a região mineradora, mineira, uma região em todo o século XIX vai ser uma região de grande densidade populacional, que envolve algumas das vilas e municípios mais densos, tal. E neles nós trabalhamos com dados de fóruns de Tamanduá, hoje de Itapecerica, Oliveira, ainda Oliveira, Queluz, hoje Conselheiro Lafayette, e qual outro? São João del Rei. Estamos processando também do Fórum de Formiga, nesse momento, estamos tentando fazer um convênio com a Prefeitura de Formiga, que talvez nos dê 2 bolsas que permitam aos bolsistas terminarem o processamento dessa base inteira. Então, o que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte: quando você computa, no espaço de 100 anos, de 1830 a 1930, as sentenças condenatórias e absolutórias do júri, por exemplo, em Conselheiro Lafayette, você tem esse resultado. Vejam, ela é claro que como há diferenças do tamanho da amostra por década, mas, independente disso, é possível ver que a tendência à absolvição é sempre em
em número bem mais alto, chegando até 5, 6 vezes em relação à condenação, né? Eu vou passar mais ou menos depois, rápido, depois se as pessoas se interessarem, eu posso mostrar mais vezes. Quando você passa para Itapecerica, aqui, novamente, a própria linha que se desenha ali, a exceção de 1850 a 1859, que, na verdade, quando você tem essa barra muito, é uma deformação da amostra. Ali você tem 3 processos, antes tem um. Mas quando você passa a ter uma quantidade maior de processos, esses processos, vejam, são os processos que nós conseguimos identificar claramente que foram a júri e tem a sentença do júri. Não é sobre o total de processos que temos, mas tivemos cuidado de só outros que são de homicídios, e é que a gente supõe, obviamente, que tenham ido a júri, mas não temos a sentença final, ou ele não tem as partes todas, não está completo, nós expurgamos. Mas vejam, você tem nas últimas décadas, onde ali uma amostragem é mais confiável, você tem proporções de 82 para 25, 89 para 14, 47 para 3, a proporção entre condenação e absorção. Eu estou mostrando separado aqui alguns municípios. Oliveira, novamente, porque às vezes quando a gente mostra agregado, pode um contaminar o outro, então eu queria mostrar para vocês que não, essa tendência se repete, né? Se repete. Onde nós pudermos e tivemos dados mais robustos para verificar, ela se repete. E ela vai não crescendo, inclusive, a partir sobretudo, vejam, a partir de um certo momento, ela vai se elevando, ou seja, o júri vai absorvendo proporcionalmente mais e mais do que condenando, né? E aqui já um dado com isso agregado. Quando a gente agrega, vocês podem ver pelo próprio desenho do gráfico como que a cor azul, que é a cor da condenação, ela vai se elevando, quase que desenhando no gráfico ao longo do período todo, com pequenas alterações, uma diagonal ascendente, né? E aí, como aqui estão emparelhados vários municípios, né? O Conselho Lafayette, Oliveira, Itapecerica, e São João del Rei também, embora São João del Rei os dados só vão até 1900 e tenha mais problemas na identificação desses processos com relação à sentença do júri, mas você tem uma clara tendência, né, que me parece interessante. Com isso, veja, até aqui a gente estava falando em ofensa física, né, e é bom que se entenda que por ofensa física, quando nós tratamos de ofensa física, qualquer um que tenha tido mais intimidade com processos criminais, de qualquer base e tal, desde homens livres na ordem escravocrata, lá de Guaratinguetá, tal, ofensa física tratam, na imensa maioria dos casos, de graves ofensas físicas, né? Inclusive, é muito difícil você separar a tentativa de homicídio de ofensa física, exatamente porque eles têm a linha é muito tênue, e essas ofensas físicas são facadas, tiros, muitas vezes, que são classificadas até por ofensa física, sem que a gente saiba exatamente qual o critério. Não há exatamente um critério, né? Então, isso que nós vimos até agora, a tendência para isso. Quando a gente usa a mesma expressão de dados para sentenças de homicídio, embora aqui em Conselho Lafayette, embora menos acentuado, a gente vai ter uma tendência, em geral, de maioria de absorções em relação às condenações, né?
Quando você vai para Itapecerica, é interessante, porque enquanto alguns, à medida que você vai para o oeste, que são regiões que, durante boa parte do século XIX, regiões de fronteira, etc., de expansão, você, mais claramente, essa tendência se pronuncia. Né? Ali, Itapecerica, isso, homicídios, chegando nas últimas décadas, a uma proporção de 24 para 10, 46 para 13, 31 para 8, ou seja, em geral você tem uma porção de 3 para 1 entre aqui em Oliveira, novamente a tendência se manifesta, certo? Ali, linhas azuis, absorção. E você tem, de novo, isso. E quando você agrega aqui, em que pesa as variações, encontra novamente essa diagonal ascendente, ou seja, uma tendência crescente do júri de absolver. Só para fazer um quadro comparativo, quando você compara as sentenças dadas pelos juízes em crimes que, de acordo com o Código, assim o permitiam, você tem uma inversão clara. Né? Aqui é um experimento para Itapecerica, você tem uma clara inversão nos dados. Né? Os juízes condenam em proporção muito maior, aplicam, digamos assim, a letra da lei, enquanto no júri você tem a tendência de absorção é muito maior. Né? Então, volto aqui. Espera aí. Voltando. Agora, saiu? Não, né? Eu tenho que interromper compartilhamento. Tá. Então, deu para ver? Deu para ver, André? Deu. Deu para ver perfeitamente. E aí eu queria só chamar a atenção para uma outra coisa para a gente pensar, que é quando a gente pensa assim, não, mas está absolvendo o quê? Né? Erros processuais, etc. Tal. E aí eu queria só mostrar para vocês algumas dessas rapidamente mostrar alguns exemplos, né? Por exemplo, eu pego aqui aleatoriamente, mas desses crimes todos que nós separamos, grande parte crimes passionais, crimes que envolvem agressão a mulheres, agressão à própria mulher, ou amantes, etc., ou brigas entre homens por jogo, etc. Enfim, grande parte, que é a motivação de grande parte da violência ao longo de todo esse período, sem grandes alterações, coisas do tipo: a Maria Rosa de Jesus deixou-se seduzir por seu vizinho Antônio Vitalino e com ele planejou fugir. Diante disso, o inspetor de quarteirão aconselhou a mesma não abandonar seu lar e seu marido em prol desta fuga. Depois da visita do inspetor, a Maria Rosa e seu marido foram se deitar, e a referida Maria Rosa cantava versos de namoração. Essas cantigas irritavam muito seu marido. Como Maria não parava de cantar, Rodolfo, envolvido em grande raiva, pegou sua mulher pelo pescoço e assassinou a mesma, asfixiando-a. A denúncia foi julgada improcedente pelo júri e o réu foi absolvido. Veja, não é algo não é algo muito dúbio com relação ao que diz o Código Criminal. Né? Venceslau de Faria Barros saiu à procura de camaradas para seu trabalho. Na volta para casa, encontrou-se com Antônio Francelino e seu irmão Olímpio Francelino e fez a Antônio o convite para ser seu camarada na roça. Neste instante, Olímpio deu em Venceslau algumas enxadadas, deixando muito ferido. Segundo algumas testemunhas, o motivo da enxadada era o fato de Venceslau se engraçar com a mulher de Olímpio. O réu Olímpio foi absolvido da acusação pelo júri. Dois exemplos só para
Agostinho Dias da Silva foi acusado de espancar sua mulher, Maria Gontijo de Faria. Ambos eram casados só no religioso. De acordo com as testemunhas, a própria ofendida, os espancamentos eram constantes e o acusado vivia embriagado. Na última briga, aconteceu até uma tentativa de asfixia. Levado a júri, sentença pelo ocorrido, Agostinho foi absolvido. Eu podia ficar repetindo aqui os casos, mas são todas variações mais ou menos assim. São atos extremamente violentos, não sem atenuantes, que na letra fria do Código Penal configuram crimes, assassinatos, homicídios, tentativas de homicídio, ofensas físicas graves, e o júri absolve. O júri está falando sobre o fato? Não. É engraçado isso, porque o fato, em toda a documentação, o fato não é que é contestado, não é negado por testemunhas, não é negado. O fato, em alguns casos, você encontra juízes se queixando disso. Em alguns relatos, eu consegui achar alguns relatórios desses em correspondência de juízes em diferentes municípios desses ao longo do século XIX, e relatórios que o juiz diz, reclamam de que a decisão é completamente à revelia da lei da lei, e aí ele apela. Os juízes podiam fazer recurso da decisão do júri, né? E alguns casos são engraçados. Eles falam, não, o réu não apresentou testemunha, etc. Assim, ainda assim o júri o absolveu. Tem até um caso engraçado que o juiz fala assim, comentando numa correspondência, dando notícia dos julgamentos e comentando julgamento por julgamento, ele comentando as absolvições, ele fala que foram bem maiores, tal. Ele fala, em tal caso, me pareceu errado, porque o réu não apresentou, em tal caso, tal. Aí tem um final que ele fala, o júri considerou o réu inocente. Nesse caso, até me parece que faz sentido, porque sua mulher dava muito trabalho mesmo, alguma coisa assim, provocava ciúmes. Ou seja, também o próprio juiz não está falando nada a respeito da lei. O tempo está quanto, Andréia? Vou acabando aqui. Ivan, está tão interessante que eu não estou nem controlando. Bom, nós começamos... Mas eu acho que você pode... Olha, nós já temos algumas perguntas, mas eu acho que você pode encerrar com calma, tá bom? Tá, eu vou caminhando para encerrar. Eu, se fosse então, júri, já estou pela absolvição, então. Então, é o seguinte, assim... O que isso nos leva? Obviamente, eu não vou... Não é a esparrela dos próprios juristas contemporâneos que diziam, o júri não consegue entender a lei, etc, etc, etc. Ora, se você vê, primeiro, em vários estudos, aí, em outros contextos, em outros lugares, a tendência absolutória do júri parece ser prevalente, porque, por uma série de razões levantadas na literatura, até pelos laços de localidade, por uma série de razões, mas você encontra isso. Por exemplo, em Portugal, uma vez a Maria João me falou lá no Encontro em Portugal, ela falou, não, se você for ver as coisas de júri aqui, você vai ver que também é assim, absolve-se muito mais. Eu ainda brinquei com ela, sim, mas não é esse grau de violência, você não está falando de assassinato e ofensa física tão grave. Ela falou, não é assim, não. São crimes menores, tal, que no nosso caso, o índice de violência, quando comparado, é muito alto. Então, duas hipóteses que eu acho, assim, queria colocar para discussão, que eu tenho pensado nisso. Uma hipótese fraca, aquela que diz assim, não, mas os júris os jurados, então, seriam mais ou menos, e vão sendo cada vez mais, a partir da segunda metade do século XIX,
em que já existe autores que discutem ali o começo do coronelismo, né? É um trabalho de uma americana recente que faz isso. Mas a partir então seria essa decisão do jurado seria mais ou menos aquelas decisões carta marcadas que seriam na verdade o empenho vamos dizer, dos patrões na liberdade dos seus agregados, né? Eu acho essa uma coisa fraca, porque não tem muito indício disso, e é tão abrangente a aplicação dessa tendência, e que eu acho essa hipótese meio reducionista, quer dizer, querer ir por aí, eu acho que não é A outra é que os jurados interpretam e assumem a responsabilidade diante dos fatos, baseado em conceitos que são conceitos amplamente acatados na localidade, conceitos de honra. Há evidências disso, você vê nenhum crime, praticamente crime contra a mulher, é absolvido. A sua, sobretudo. Mas, no caso, até contra amantes ou até contra crimes que envolvem a passionalidade e envolvem o exercício másculo sobre o controle das mulheres. Eles são absolvidos. Crimes intrafamiliares, ou aqueles que a gente chama da porta para dentro, são absolvidos. Ou seja, é muito, considerando outros fatores, eu acho interessante explorar a ideia de que as noções de honra, as noções de honra, de masculinidade, são, obviamente, como a gente sabe até hoje, né? Há cerca de 3 dias atrás, nós vimos um exemplo de como homens podem partilhar essas noções de uma maneira grotesca dentro de um ritual de justiça, né? O caso de Florianópolis. Mas os homens ali partilham, nós estamos falando numa sociedade arcaica, uma sociedade na província de Minas Gerais, em regiões, em vilas e municípios, etc., onde você vê claramente esse tipo de manifestação, né? E uma coisa que me chama a atenção, esse aumento a partir de 60 coincide com uma presença nos processos, uma presença mais ativa da promotoria, de promotores. Começa a aparecer de uma maneira mais, quem já passou por esses processos deve ter percebido isso, começa a aparecer mais aquele documento que é o libelo do promotor, a manifestação dele de uma maneira e sempre o promotor atuando pela condenação, claro. Esse promotor nem sempre era local, né? Era um membro local, era alguém da sociedade local, necessariamente. E uma coisa que é uma hipótese, me chama a atenção, algo que talvez eu não quero chamar, o confronto entre a letra da lei, né, o código propriamente dito, representado pelo promotor, e os valores locais e as percepções locais sobre o que deve ou não ser condenado, o que deve ou não ser punido, esse confronto se amplia. E que talvez seja essa a razão de você ter uma crescente tendência absolutória pelos jurados e mantendo esse padrão para crimes de homicídio, crimes de ofensa física grave e crimes que reiteradamente você não encontra nenhuma, não tem nada no processo que diga, não, o jurado, as provas eram conflitantes, as testemunhas, não, muitas vezes, como eu disse, sequer o réu apresenta testemunhas, né? Obviamente, você pode considerar que parte desses casos, sim, seja um caso lá como tem um conto do Guimarães Rosa, que eu não me lembro agora,
Exatamente. Qual mais que o cara, um agregado se entrega, decide se entregar à polícia, e quando conta para o coronel, ele diz assim: mas como que ele se entregou sem falar comigo? Não, não é assim não, a gente primeiro acerta com o júri e tal, não sei o que, depois eu ia mandar ele se entregar. É claro que a gente sabe que coisas como essa certamente ocorriam, e, bom, como até hoje a gente sabe que é possível, se não com o júri, se acertar com o promotor, se acertar com o juiz e depois se entregar. Mas eu acho que isso não é pouco para explicar uma tendência tão grande, crescente, e que na República, os últimos resultados que nós compilamos e que apresentamos, deve sair um artigo mais explanativo, assim, vamos dizer, um painel de todos esses anos de pesquisa sobre essas taxas de violência, deve sair agora num artigo na Crime History and Society, uma comunicação mais ampla, mas tem também na Vara História e no HGB, coisa publicada sobre isso, que vocês podem ver. Na República, nós detectamos um aumento enorme do número de processos, ou seja, como que os conflitos se ampliam, esse tipo de conflito e violência se aumenta muito na última década do século XIX e nas décadas posteriores da República Velha. E sem que a gente consiga detectar, não há um aumento policial, não há um aumento da vigilância, pelo contrário, a República, para todos os efeitos, traz um certo desarranjo no sistema de justiça local, uma vez que muda esse sistema, federaliza, etc., e, no entanto, há uma explosão da ascendência de violência, e acompanha ela vamos dizer, o que a gente pode chamar de uma leniência, de um acatamento dos jurados, né? Então, é isso. Fica aquela sensação assim, mas então isso volta à discussão do sistema de jurados, né? Quer dizer, grande temor das elites pós-independência, em diferentes contextos, na América Hispânica, na Espanha, em Portugal, tal, de certa forma, nos argumentos se prende a isso, quer dizer, a incapacidade, o homem como teria incapacidade de julgar, porque ele não teria, em alguns casos, ele não teria nem valores morais. Quanto mais, isso seria uma barreira anterior até para o entendimento da lei, né? Em alguns casos diz, não é nem a questão de não ser letrado, é a questão do avanço moral dos povos e tal. No caso do México, você vê isso assim de maneira gritante, né? Acho que pela diversidade étnica mexicana, é claro que a elite, digamos, a elite crioula tem uma insegurança enorme do ponto de vista das clivagens culturais, mas é essa a discussão, né? A discussão que através do século XIX inteiro, quer dizer, será o povo capaz de julgar? E quando a gente vê, quer dizer, não só no Brasil, isso foi resolvido rapidamente, se torna parte sem solução de continuidade durante o século XIX, vai ter vida, longa carreira até hoje no nosso sistema, com esses resultados, né? Quer dizer, com esses resultados, volta-se a espantar que, em certo momento, não tenham feito carga né? Ou seja, eu digo esses resultados no sentido em que eles amarram a capacidade punitiva do Estado, a capacidade do Estado de impor a lei, a capacidade de controle, afinal de contas, né? Naquilo que o sistema de justiça também representa, como um sistema de controle, etc., etc. E isso não foi colocado tal. Então, é isso. Eu acho,
são essas coisas para a gente pensar, são coisas que eu tenho pensado, e a pandemia dá tempo para a gente ficar pensando também. Pelo menos pensar coisa útil, né? Isso. Ivan, quero agradecer muito aí a sua exposição. A gente tem aqui algumas... Eu acho que você toca num tema que tem uma atualidade muito significativa, né? Na medida em que nós estamos falando de formas de justiça e, ao mesmo tempo, hoje, que a gente vive uma nova retomada de uma crítica muito feroz às instituições judiciárias e que existem alternativas, às vezes, muito incipientes de justiça cidadã, mas que existem, né? Do que nós estamos falando, como é que a gente imagina isso, né? Então, a atualidade do tema é gritante nesse sentido. E eu acho que a linha do jurado, uma linha pouco explorada no Brasil, porque sempre se considerou que ela pudesse, enfim, atender ou não ter uma abrangência local, e o que você está mostrando aqui com seus dados é que ela tem uma abrangência local, né? Ou seja, os seus dados estão trazendo processos onde você analisa isso e super... indo contra um pouco essa tendência, né? Eu tenho algumas questões, mas eu vou colocar muito breve, porque nós já temos questões aqui também do público. Eu acho que o mais importante é a gente explorar esse espaço máximo que a gente conseguir de diálogo, né? Eu te perguntaria uma coisa, que é o seguinte: acho super interessante você mostrar essa tendência, e você está falando em mais ou menos um século, e está falando de um momento que, se eu bem vi nos gráficos, as primeiras décadas não enunciam essa tendência ela vai se dar um pouquinho mais a partir de 40, propriamente, e que depois... Então, não sei se isso poderia ter alguma coisa para falar nesse sentido, sabe? Porque ainda que a tendência amplie, e você acabou de falar que o caso da República, isso é claro, talvez se você pudesse explorar um pouco isso, pensando essa periodização, essas primeiras décadas. Falo isso porque o seu livro explora essas primeiras décadas, e essas primeiras décadas que estavam muito vinculadas também à atividade do juiz de paz, que você também estudou, né? Então, isso seria uma primeira questão, se você pudesse falar isso. Uma segunda questão que eu colocaria tem a ver com a seguinte inquietação. Esses processos que você analisa, e eu já tinha chamado a atenção do grande validade, né, a importância do trabalho que você fez no Documenta, né, recolhendo esses processos, recolhendo essa documentação, que em muitas partes do Brasil é uma documentação perdida, que está na alçada do judiciário e a gente não consegue ter acesso, você sabe bem disso, né? Eu acho que isso é uma coisa que é super importante a gente chamar, porque existe um movimento hoje para a organização dos arquivos judiciais, o que é um problema, né, para muitos de nós, que às vezes não estão disponíveis ou não foram sequer recuperados, né? Então, isso é uma coisa, daí eu ter chamado a atenção isso desde o início, você recupera aqui. Mas eu queria saber o seguinte, a minha questão é, porque existiu um debate aqui, você diz, o júri ele foi, de alguma forma, diferentemente de outros lugares, no Brasil ele foi muito bem aceito, né? Existiu um debate sobre a questão dos recursos a partir do júri, né? Ou seja, do juiz de paz também, né? Mas se cabia recurso. Porque quando cabe recurso, digamos, as possibilidades de que aquela justiça cidadã, aquela primeira instância, ela perca um pouco a sua efetividade na medida em que os recursos se colocam. E eu fico pensando nos que você levanta aqui, são casos que não tiveram recursos, imagino eu, né? E que os recursos foram para outros lugares. Queria que você pudesse falar alguma coisa sobre isso, porque eu acho que é um tema importante de pensar, inclusive para matizar um pouco, às vezes, as conclusões, né? Se você me permite, eu vou ler duas perguntas que estão aqui e a gente já junta. Pode ser nesse primeiro bloco? Tem até porque elas se relacionam um pouco. Uma questão da Cláudia Atala, que diz o seguinte, olha, eles colocaram aí, né? Acho que existe relação
entre a busca por manter e ampliar seus espaços políticos das elites regionais e a aceitação, adoção das ideias liberais nas 2 primeiras décadas? Está perguntando mais nessa chave, né? E aí o Joaquim Fagundes nos coloca algumas questões interessantíssimas, onde eu vou juntar um pouco 3 comentários, questões que ele coloca, né? A primeira, ele pergunta como se deu a qualificação desses jurados, está aí na tela também. Observa-se algum critério geral nesse sentido? Isso é super interessante pensar. Ou é algo aleatório, meramente pelas ocupações, posições políticas, liberais, conservadores, seja local ou não, houve uma percepção dessas intervenções? E, em seguida, o próprio Joaquim coloca você mencionou o caso de Guaratinguetá, né? Por causa do Homens Livres, né? Da tese clássica, diz o seguinte: no que diz respeito ao município de Guaratinguetá, vemos aqui muitos casos de assassinatos políticos por questões de disputa de terra e posses, tocaias realizadas e mandantes absolvidos. Estou imaginando que ele está falando dos crimes, embora não é propriamente questão jurado aqui, né? Então, talvez discutir um pouco mais os tipos de crime possa ser interessante. E aí ele coloca uma última questão aqui, o Joaquim, que é a questão dos réus absolvidos. Professor, a retórica dos advogados não tinha uma influência que influenciavam os jurados? Então, se você pudesse falar um pouco... Eu sei que são várias questões, mas eu acho que você tem condição aí de fazer aí um mix das questões mais importantes. Então, é isso. Olha, então vou começar dessa última e vou Beleza, dizer que essas questões mais locais, não sei sobre a influência da retórica dos advogados. Alguns casos teria que passar um pente fino e tentar aquilatar isso, o que é difícil. É difícil porque você pode encontrar no processo, você pode e encontra, às vezes, uma defesa, uma defesa enfática, tal, um belo significativo por parte do advogado, e outros não tanto. E, no entanto, você não tem como aquilatar o que aquilo impactou no júri. Tem casos, e tem casos que mesmo lembro assim, de cabeça de casos que parece que a defesa do advogado é uma defesa que não se baseia no código, nem quer dizer, apela, constrói uma narrativa, como acontece mesmo, mas constrói uma narrativa por fora da legislação, etc., e enfim, muito mais semelhante ao tipo que me parece muito mais semelhante ao tipo de pré-concepção que os próprios membros locais têm a respeito do que se trata, ou seja, em crimes contra mulheres, por exemplo, tal, do que propriamente me parece. Mas eu acho que pode ser uma questão a se analisar com grão de sal, né? Não sei. Essa questão de crimes comandantes, é claro que se encontram em algumas regiões, mais que outras, tal, né? Tem um caso que é engraçado, que eu me lembro que uma tentativa de homicídio, ofensa física grave, não lembro como é que é qualificado, mas aí a história é o seguinte: o sujeito foi nas terras do outro, na moradia do outro, com mais 3 capangas para tomar satisfação, e atirou no cara, não sei o quê, e ele foi absolvido por legítima defesa. Quer dizer, ele estava com 3 capangas, foi na moradia e foi considerado legítima defesa. Ou seja, pode ser que, muito provavelmente, um desses casos é um caso de gente que interveio no sentido de proteção, e você encontra, é claro, como eu disse, é inevitável que esses casos estejam presentes aí nessa amostra. Eu só acho que eles não
não podem, o caso de crimes por mandantes, etc., como era usual, não podem, não explicam essa manifestação como um todo, né? Andréa, a questão do começo, voltando à tua primeira questão, assim, do tempo, essa tendência, eu tenho a sensação que a gente encontra vários indícios dela, do que eu diria um engajamento de cidadão maior durante os anos que se seguem a independência, a regência, até mesmo uma certa euforia cidadã que você vê nas correspondências juiz de paz, nas correspondências dos juízes municipais. Você vê manifestações, né, tanto em jornais, imprensa, ou mesmo de pessoas comuns, manifestações muitas vezes que aparecem dentro dos processos, ou na forma de apresentar a sua queixa na justiça, né? Que eu acho que é que deve impactar numa certa, no que a gente pode dizer, numa certa relação de confiança, numa relação de acatamento da lei, ou seja, de uma certa forma, aquilo que lá atrás eu chamei uma relação que foi mais sedutora com relação a ingresso e participação na ordem posta, né? Isso me chamou a atenção depois, quando você vai ver esse arranque que tem da violência, da coisa, no final do Império e nos anos que se seguem da República. É quase um quadro de desagregação, sabe? Um quadro meio... se for considerar o aumento da taxa de violência, é um quadro anômico. E quando você vê a correspondência de chefe de polícia, de delegado, etc., nesse período que eu trabalho, num desses artigos aí, é mais ou menos isso, assim, o apadrinhamento, pessoas não nomeadas, a enorme partidarização da justiça que ocorre na República Velha. Eu não sei se nos últimos anos, velho, como é que isso se dá dessa forma, mas na República Velha é público e notório, né? Quer dizer, você passa a ter cenas como o delegado entrando dentro da igreja, pegando um opositor, enfim, aquelas cenas de coronelismo e chá de voto que a gente sabe da República Velha, pegando dentro da igreja, espancando o cara em público, e o cara é um jornalista, um periodista opositor, isso na década de 20, do século XX e tal, a gente vê cenas como essa. Quer dizer, esse tipo de coisa que você não vê comumente lá. Então, acho que a partidarização da justiça, esse tipo de coisa, talvez tenha um impacto nisso, porque de uma certa forma, essa curva ascendente pode ser lida como um distanciamento, né? Que vai se acentuando. A partir da década de 50, um distanciamento entre o mundo oficial, o mundo legal e tal como ele se manifesta pelos jurados, o mundo da vida, o mundo das trocas e das concepções próprias de justiça, etc., que nos locais, né, vão se dando. Agora, é muito interessante, Ivan, porque você está falando de crime, você marcou isso, né? Crime que envolve a vida privada, né? Nesse sentido, eu acho que essa pergunta, o que o Joaquim pergunta, o fato de aparecer, se vai aparecer demanda de terra ou não no júri, né? Na verdade, isso que você está dizendo e o nome aqui da live, né? Nesse sentido, é muito interessante de pensar, né? Também. A grande maioria, mas a grande mesmo, eu não tenho esse número, eu nem me preocupei em quantificar, porque isso e, aliás, quem conhece, quem já pegou uma sequência de processos assim, dessa natureza, mesmo em outros lugares, vai ver isso. Aquilo que curiosamente, a Maria Silva de Carvalho Franco, ela fala que a violência é desproporcional.
e ela considera irracional a reação, porque a violência é desproporcional. Aí eu sempre, quando eu penso nisso, eu lembro do Peter Spierenburg, que faleceu ano passado, o holandês, que ele tem uma frase que ele fala: quando você ao ler uma coisa, não vê razões para o crime, aí está a honra. Desconfie que aí, possivelmente, a questão é de honra. E nós não entendemos porque nós não a temos mais introjetada, né? Então, quando a gente vê um crime no século XVIII, XIX e tal, e fala, nossa, mas coisa desproporcional, tal, não sei o quê. Aí está a questão de honra, né? Tem processos, aquela velha história, a honra escrita no corpo. Você encontra crimes que foram motivados porque um pegou na coxa do outro. Quer dizer, um homem pegar na coxa do outro, que até hoje, a considerar certas práticas que estão voltando ao nosso cotidiano, etc., essas coisas, né, são uma agressão à masculinidade do sujeito, imagina. Então, é isso mesmo, foi bom você ter lembrado. São muito mais crimes passionais e que envolvem um pouco aquela noção da porta para dentro, a lei não tem que se meter. Na minha casa mando eu. Eu espanquei minha mulher, eu matei minha mulher, mas é minha mulher. E o júri parece concordar, parece não concorda com isso. Essas pessoas são absolvidas numa extensão impressionante. O que não ocorre se você comparar com o julgamento de roubo, isso não vai ocorrer. Claro. Roubo afeta todos e roubo é condenado. Seja o roubo de uma pá, roubo de um porco, ou não é aquela ideia de ninguém está lendo Locke, nem pensando na propriedade sagrada, não. É porque o roubo é uma coisa que é condenado localmente, que é condenado na honra local. A família é um espaço importante, inclusive de jurisdição, poder pessoal, né? Então, pegar o ladrão, pegar essas coisas. Agora, o homicídio, a agressão física praticada em nome, como reação em nome de questões que são caras às crenças e os valores locais, parece... e aí a pergunta da Cláudia sobre a questão que me parece que essa é a tese, é um pouco a tese do, se eu estou bem lembrado, essas coisas a gente vai esfriando na cabeça, né? Mas essa é a tese do Thomas Flore, né? Que o juiz de paz tal teria sido em função do localismo e de uma aposta, digamos assim, da elite nessa forma de controle através do governo local. Parece que é a hipótese do Flore, e que aparece também em outros contextos, que eu acho nesse caso, eu acho uma boa hipótese de trabalho, sim, porque você tem elementos para perceber como que as elites locais, numa disputa acirrada por cargos de juiz de paz, em votações, eu já tive a oportunidade de escrever sobre isso, em votações concorridas mesmo, disputadas, onde o dinheiro e a posse, quando comparada, não determina de antemão o resultado, e aí envolve liberais, conservadores, sobretudo nos anos 30, né, você tem disputa deles por esses cargos, muito intenso, tal, parece fortalecer essa hipótese, né? Embora, respondendo a outra pergunta que foi feita, nunca tenha percebido em processos a manifestação disso, de manifestação de variáveis políticas, sejam liberais, sejam conservadores, em decisões. Elas não aparecem. Certamente, se elas acontecem, elas são feitas nos bastidores, né? E não tomam... Claro, a exceção de 42, né? Durante na revolta de liberal de 42, quando você for ver aqueles processos, você vai ver ali a manifestação de um grande acordo, tal, que está se dando em vários lugares, as pessoas sendo
inocentadas por não serem cabeça de rebelião, etc., etc., mas resultado de um grande acordo. Né? Então, é Ótimo. isso. Tem mais. Deixa de responder alguma coisa, não? Tem mais 3 questões aqui. Tinha uma questão do Joaquim sobre a questão da qualificação, que talvez fosse interessante você retomar. Mas eu posso juntar com esse bloco que vem aqui, porque ele falou da questão da qualificação, que é uma coisa importante também de pensar. O José Subtil, que está nos seguindo aqui também, ele fala que ele faz um comentário, na verdade, né, da importância do debate do júri da Constituinte de 21, creio que está se referindo às Cortes de Lisboa, mas aqui no Brasil também o debate de 23, a importância aparece de novo, inclusive eu até discuti isso nos últimos tempos, né, como é que, na verdade, o júri aparece no projeto de 23 e depois na Constituição de 24 ele entra em outro lugar, mas, enfim, é um comentário que ele faz aqui. E aí tem 2 perguntas que são bem interessantes. Primeiro, da Elaine Sodré, contente aí de ver a Elaine aqui, onde ela diz o seguinte: nas apelações crime que entraram na relação de Porto Alegre, 74 a 89 do século XIX, um número significativo tinha como sentença anular o julgamento do júri e o manter a novo júri, né? Ou seja, era o que eu estava falando, a questão dos recursos, né? Que eu não respondi. A maioria das apelações era ex officio. Esses dados sempre me levam a questionar. Aí ela põe 2 pontos. A própria justiça, segunda instância, não está fiscalizando e modificando as decisões do júri popular? Se sim, não tira, ainda que relativamente, o caráter da justiça pelos iguais? Ou seja, uma tensão que eu tinha falado e ela retoma aqui. Mas, claro, acho que é sempre uma coisa a se pensar, mas é interessante que ela coloca aqui com dados de Porto Alegre. E aí uma pergunta da Patrícia, do Patrick Salomão, que está seguindo a gente aqui, onde ele diz o seguinte: até que ponto as redes de sociabilidade, construídas em pequenas localidades, influíram, através do júri, a favor dos réus? Acho que é uma questão que você já passou um pouco por ela, mas acho que vale a pena aqui retomar. E aí é isso, você dá conta aí. Não, sem dúvida. Esse negócio do recurso e da qualificação que eu não tinha, que você tinha falado, e que é uma coisa que vale a pena discutir, é claro que foram desenhados os mecanismos para isso, quer dizer, a possibilidade do recursal do juiz. Em toda a documentação de juízes que eu li nessas regiões, eu encontrei 3 documentos que eles mandavam um relatório que tinha até eles desenhavam lá na folha, botavam o julgamento, e nos julgamentos o juiz fazia o comentário. Contrário à lei, recurso. Contrário à lei, eu encontrei 3 documentos desse que o juiz recorria por absurdo, indignado, de sentenças absolutórias. E agora, é uma coisa para se olhar. No que já quando você falou, comecei a pensar aqui, e uma coisa que no banco de dados a gente pode ver se é possível controlar isso no seguinte, porque em alguns documentos vem se teve apelação ou recurso, quer dizer, se teve algum tipo de apelação, e aí eu creio, não parei para olhar isso, deve estar incluído nesse caso, se tem ex officio, se tem recurso, e em segunda instância, se confirma ou não. Pode ser uma coisa interessante. Dado ao volume de absolvições que o júri está produzindo o tempo inteiro, eu tenho minha dúvida se esse sistema era capaz de frear lá na segunda instância, quer dizer, reverter tudo isso. Certamente podia revertir alguma coisa, tal, mas eu não sei se certamente é uma tentativa de frear e deve ter sido exercida em alguns lugares. Aí é uma questão de pesquisa, né, de estudo
de estudar os casos. Pode ser, a gente pode encontrar que em Porto Alegre a eficiência disso foi maior, aqui foi menor, em Pernambuco, enfim. Nesse ponto, eu fico imaginando que ajudaria muito se tivesse livros, né? Livro de distribuição, porque aí, com livro de distribuição, você consegue ver quantos entraram, se estão ali ou não, o que é sempre difícil, volto a dizer, porque é difícil você controlar que o processo que chegou na relação, se ele passou por ali, ou se ele está computado ali. Mas é um universo, mas mesmo assim, é um universo que a gente tem que estar sempre atento, e atento à recuperação dos arquivos. Acho que isso que o trabalho mostra. Como alguns desses processos voltavam, André, quer dizer, eles vão na apelação e voltam, e aí tem a sentença final, eles têm essa parte anexada, não todos, tal, mas alguns têm. Eu vou dar uma olhada, quer dizer, a gente tem que filtrar primeiro os processos que foram a júri, os desses que tiveram apelação e desses que tiveram recurso, vamos dizer que não foi que é diferente quando tem apelação de uma das partes, né? Que tiveram recursos pelo juiz e que foram. Mas, como eu disse, num desses documentos, dos poucos que eu achei de juiz, que é esse que eu relatei de memória aqui, mas que é mais ou menos isso, é engraçado que o juiz, mais ou menos, embarca, participa da decisão do júri, que mesmo fora da lei, a mulher parecia que merecia, que deixava ele meio deixava o marido, fazia o marido perder a paciência. Ele escreve alguma coisa assim e acaba justificando, né? A questão da qualificação, eu acho que isso é uma coisa interessante, inclusive para um debate comparado, né? Quando você acompanha, não que eu acompanhei, eu fui ler para entender um pouco, mas quando você vê esse debate no México, na Argentina, alguma coisa você acha no Peru, no mundo ibérico como um todo, na Espanha, quando tem a proposição de jurados, sim, mas vão ser os proprietários de terra. A ideia de colocar isso na mão de camponeses, da população, é radical. Quer dizer, o jurado já é uma coisa de liberal radical, mas a ideia de colocar... No Brasil, essa discussão encontram primeiro, não, mas aí tem que ser quem tem maior renda. E aí, alguns deputados, isso já lá em 23, tá, alguns deputados vão falar, mas o sujeito tem maior renda não quer dizer que ele é melhor para outras coisas, que ele tem melhor discernimento. E você encontra argumentos, um debate, aparentemente um debate meio frouxo, que no final a resultante, no final desse debate, no momento que o júri começa a funcionar, quer dizer, qualquer um que tenha mais de 200 mil réis. 200 mil réis, quer dizer que é praticamente todo mundo, inclusive porque essas declarações de renda eram feitas no vacão para listar eleitores, né? Você pega listas eleitorais, renda, 200 reais, 200 reais, 200 reais, 200 reais, todo mundo tem aquela renda, a população inteira. Quando você compara ela com a população eu já fiz isso, compara com homens adultos, em condições, com idade para votar, em condições de votar, você vai ver que todo mundo votava, todo mundo que tinha idade, que tinha renda, não era obstáculo para ninguém, e essas pessoas iam a júri. E quando você vê, por exemplo, eu já tentei ver em documentos de júri, tentar achar essas pessoas, localizar quem são essas pessoas, você acha algum bacana, tal, não sei o quê, mas é muito difícil, e se você não acha, é sinal que essa gente era gente mais ou menos ali. Quando você consegue achar, você acha profissões manuais comuns e o cara exercendo lá o direito de júri. Ou seja, mesmo no Brasil, não só o que é interessante do ponto de vista da política, do ponto de vista de como isso se manifestou na montagem desse sistema de justiça, né? Quer dizer, não só o jurado foi incorporado de uma maneira razoavelmente sem
fácil, digamos assim, sem grandes conflitos, sem um debate que fosse a ser vencido, quando comparado com outros contextos, que esse debate atravessou séculos sem ser vencido, sem ser várias vezes colocado em pauta e várias vezes derrotado, quanto aqui não só nós não houve muito problema com relação a esse princípio, digamos, o princípio lockeano do cara da propriedade que tem responsabilidade, etc, etc. Não, e assim funcionou. O que talvez possa ser interpretado, pelo menos como hipótese, na chave ali do localismo, né? Aquela ideia, a aposta das elites locais, não, pode liberar para todo mundo que a gente lá vê, né? Como é que vai ficar? A gente controla. Pode ser uma coisa assim que explique isso. Mas, enfim, de qualquer forma, essa coisa do recurso eu vou já, logo, vou ficar mexendo lá no Excel lá para ver se dá para filtrar, se dá para localizar casos lá. Alguns desses processos, viu, gente, se vocês forem lá na página, às vezes me procuram, as pessoas procuram, não, você sabe se tem processos desse período lá em São João, eu falo assim, não, tem no seu computador, na sua internet, está na página, porque grande parte a gente tem digitalizado esses processos no maior ritmo que a gente possa ter, né? E colocado eles na página, ou seja, a pessoa pode localizar o processo, a ficha do processo, ter o banco de dados completo dos processos e ler o processo todo. Ler na sua... Talvez valha a pena divulgar aqui também, Ivan, para deixar aqui marcado, porque eu acho que vale a pena se você puder escrever aí e os meninos aproveitam e colocam para todo mundo. Eu vou botar um endereço, que obviamente eu não sei de qual, porque... Perfeito. E vou bater aqui e copiar aqui. A gente, se deixasse, a gente ia ficar aqui o tempo inteiro, né? Mas nós precisamos encerrar. Isso. Porque, claro, porque primeiro a gente tem aqui um tempo também e infelizmente a gente essa possibilidade virtual nos aproxima, mas às vezes também ela acaba criando, né? Acho que ela tem um tempo próprio aí, né? Mas olha, eu quero dizer que quero agradecer muito em nome aqui do GIAR, em nome de todas as pessoas e pesquisadores que participam. Acho que essa discussão é uma discussão excelente, uma discussão para voltar aqui e super atual, volto a dizer, pelos todos os temas que ela toca. Quero agradecer muito a você sobre isso, de ter aceitado, né? E passo aí para você fazer as suas palavras finais, antes de eu encerrar e avisar os próximos eventos aqui. Então, você conseguiu colocar o chat? Deixa eu ver aqui, arquivos... Se não, depois a gente pode, na edição eu acho que pode ser colocado, Ivan, não se preocupe. Pronto, achei. documenta.direito.fmg.br, é isso. Já vou aqui copiar e ponho aí, quando você estava falando. É esse. Eu passo para você para as suas palavras finais, antes de eu avisar no chat, próximos. Né? Isso. Não. Foi outra coisa aqui, que já estava... Que bobagem que eu fiz aqui. Não se preocupe, Ivan, a gente coloca depois na edição. Bom, não tem o que acrescente, não, André. É isso. Eu, na verdade, essas questões são eu tenho... É quase um hábito meu, assim, talvez por causa do cacuete de sociólogo, tal, de um certo empirismo que a sociologia, a antropologia, de ficar, e tive a sorte de poder, muito cedo, achar esses acervos e começar a trabalhar com eles, e essas coisas que eu apresento são mais ou menos coisas, dados abertos que abertos, eu digo, para várias possibilidades de explicação, né? Mais uma forma de
meu interesse ele desperta exatamente para ver como é que as coisas se passam, como é que estão acontecendo, o que está se dando, e às vezes, como aquele negócio que o Bourdieu dizia, né, o efeito desconcertante dos dados, né, fazem a gente pensar, é isso. Eu espero que esses dados, logo eu tendo paciência e coisa, termine de escrever, acho que o Almanac é ótimo, um bom lugar, e ver se logo eu os publico. Os dados já estão prontos, tal, agora é um pouco botar ordem nessa narrativa, né? Essa hipótese e tal. E é isso, são hipóteses, possibilidades de explicação que eu acho que levantá-las já é grande parte do que a gente pode fazer. Né? É o que vale a pena, né, Ivan? É isso. O que vale a pena. Então, olha, muito obrigada. Agradeço. Eu não tenho assistido grande parte na hora, assisto depois, por causa desses horários que a gente tem dessas aulas malucas, por internet, síncronas, não sei o quê, como se diz aqui. É verdade, é verdade. Está muito legal, está muito legal. Todos que estão nos acompanhando aqui, eu acho que sabem ou não sabem, mas no canal do GA no Facebook, todos esses vídeos depois ficam lá gravados para também serem vistos. E quero noticiar que vamos terminar o ano, a última live das conversas sobre história e justiça vai ser no dia 4 de dezembro, daqui um mês mais ou menos, com o professor Carlos Garriga, da Universidade do País Basco, tá bom? Tá. Então é isso. Então, muito obrigada, Ivan, muito obrigada a todos que estão assistindo. Abraço a todos. Os meninos que estão ajudando a gente aí nessa organização, tá bom? E também agradeço ao Giar por ter me convidado para mediar essa live, que me deu muito prazer e muito gosto. Ótimo ser você. Grande coincidência, né? Porque a gente começou a conversar isso lá atrás. É verdade, é verdade, é verdade. Obrigado, Jean, obrigado a Cláudia também. Obrigada. Muito legal, gente. Tchau, Beijo, tchau. Andréia. Obrigada.